Infelizmente, mesmo diante de uma pandemia em que as pessoas precisam manter seus recursos para sobreviverem e se cuidarem, diversos governos cortam a fonte de sobrevivência de vários trabalhadores na educação. Vários profissionais terceirizados, contratados, foram demitidos. Vários destes profissionais e os aposentados estão meses sem receber. Somos parte de uma mesma categoria. Vamos lutar contra estes ataques e ser solidários com quem está precisando neste momento. Esta é mais uma campanha que se soma à solidariedade aos trabalhadores terceirizados e contratados demitidos e com contratos suspensos, bem como os muitos aposentados que amargam há muito tempo com seus salários atrasados. Doe a quantia que você puder, acessando o link. Infelizmente, Boa tarde, companheiras e companheiros da educação. Eu sou o Diego, sou diretor da Regional 1, militante da Unidade Classista. Estou aqui para mediar hoje essa live que é fundamental nos tempos, né, que a gente está vivendo. Educação e desinformação, a onda de fake news e seus impactos na sociedade. Né? Nessa conjuntura doida que a gente está vivendo, né, que a gente, com o celular na mão, recebe um monte de notícia ao mesmo tempo, é importante a gente debater esse tema e os impactos dele para a educação. Primeiro, eu vou apresentar as nossas duas convidadas de hoje, que estão aqui para debater um pouco com a gente, que é a Leila Salim, diretora de conteúdo da ETE Checagem, jornalista e doutora em comunicação e cultura pela UFRJ. Tem experiência em jornalismo público, sindical e de movimentos sociais. Foi repórter e redatora da revista Poli, da Politécnica da Fiocruz. Cobriu pautas ligadas ao Sistema Único de Saúde e políticas públicas de saúde, educação e trabalho. Produziu séries especiais sobre trabalho escravo, uso de agrotóxicos, educação rural, direitos da criança e do adolescente e educação em prisões. É pesquisadora e professora hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a Viviane Rosa, que é diretora executiva da ETE Checagem, é jornalista, especialista em gestão estratégica de comunicação e mestrando em tecnologias de comunicação e cultura pela UERJ. Foi repórter especializada em saúde, educação, política, direitos humanos em veículos como a revista Poli, Brasil de Fato e o Jornal do Brasil. Em sua trajetória, trabalhou com comunicação institucional, marketing político, comunicação institucional, marketing político, advocacy, é isso? Caralho, isso. Bonito, eu gostei, advocacy. E gerenciamento de projetos. Idealizadora e cofundadora da ETE Checagem. Acho que nesse momento, né, que ontem, inclusive, foi mais um capítulo dessa série interminável, é importante a gente debater as fake news, né, que, inclusive, determinaram parte das eleições, do resultado eleitoral, né, que levaram Jair Bolsonaro à presidência, e que vem comandando um pouco a lógica de funcionamento do próprio governo com o tal do gabinete do ódio, que parece estar instalado dentro do Palácio do Planalto. Inclusive, nesses últimos protestos aí, tinha um cidadão com um cartaz na frente da STF dizendo que fake news não é crime, né, que as pessoas podem livremente falar mentiras na internet, podem compartilhar notícias falsas, né, um tanto quanto perigoso esse processo, né, e a ligação dessas empresas, de empresas famosas que estão aí no dia a dia, querendo que a gente compre com eles, que participe com eles, e ao mesmo tempo elas estão mediando uma rede de desinformação, né, que hoje em dia com o celular é muito fácil, qualquer pessoa já manda um negócio, minha mãe me mandou, minha mãe é uma fonte que aparentemente é confiável, então se ela falou, eu teoricamente já posso confiar naquilo que ela está falando. E para a gente, na educação, é um negócio que é meio perigoso, porque vem, inclusive, fazendo um debate muito próximo com escola sem partido, perseguição de professores, né? A tal da ideologia de gênero, que está aí muito em voga, né? Porque a gente está na escola ensinando as crianças a serem homossexuais, incentivando o abortismo, esse tipo de coisa,
que pelo celular, né, pela informação, o fulano de tal, o jornalista não sei de onde, disse que na escola tal, o professor tal fez isso, e isso acaba permitindo uma sequência de perseguições aos professores, profissionais de educação, que é uma coisa que a gente está vivenciando já há algum tempo. Então, a dinâmica dessa conversa de hoje, a gente vai abrir para as duas conversarem, baterem um papo, cerca de 15, 20 minutos para cada uma. Não vai ser no pique de palestra, né? Vai ser um bate-bola, uma vai falando, a outra completa, enfim. E aí a gente, daqui a uma meia hora, a gente mais ou menos depois dessa fase, abre para as perguntas, para as intervenções que vão surgir do debate. Então, gente, com vocês aí, a Leila, a Viviane, muito obrigado pela presença e vamos debater. Obrigada, Diego. Antes da gente começar, eu só queria agradecer pelo convite. Particularmente, para mim, é uma honra participar do CEP. Eu sou filha de 2 professores do estado do Rio de Janeiro, agora aposentados, mas que trabalharam no município de Itaguaí, Seropédica, sou de lá. E, então, para mim, discutir isso, a educação e a desinformação para a ETE sempre andaram juntas desde quando a gente fundou a ETE. A gente sabe que não dá para discutir esse tema descolado da educação, a educação é base de tudo. E para a gente é uma honra, parabéns pelo CEP por essas atividades que estão sendo realizadas. E vamos ver se a gente consegue divulgar aí nas redes da ETE também a campanha do CEP Solidário. Parabéns aí pela iniciativa e obrigada pelo convite. Gente, eu queria também começar agradecendo demais a oportunidade, agradecer ao Diego e ao CEP de maneira geral pela oportunidade e pelo convite de a gente vir aqui hoje falar um pouco sobre o nosso trabalho, mas mais do que isso, a gente refletir sobre o lugar que as fake news, a desinformação têm assumido na sociedade, que tipo de impacto isso tem para a sociedade, para a política, para as relações de poder e mais especificamente para a educação, que, como a Viviane falou, é uma preocupação muito grande nossa, né? Então, assim, a gente pensou em organizar aqui exatamente num formato mais de bate-papo e não de palestra. Então, assim, a gente vai falando mais ou menos junto e pensando e complementando. E a gente queria começar, assim, falando um pouco de um contexto geral em relação à temática das chamadas fake news, que também é uma coisa que a gente queria problematizar, não necessariamente esse é o melhor termo, a gente vem trabalhando com a noção de desinformação e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente entender mais ou menos na linha do que o Diego começou dizendo, né, o quanto as fake news, a desinformação, essa difusão de desinformação vem constituindo um problema cada vez mais presente e que tem impactos diretos na sociedade. Se a gente fizer um recorte para a sociedade brasileira, com impactos muito profundos do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista da garantia de direitos, entre eles o direito à educação. O Diego já falou, inclusive, um pouco sobre isso. A gente, essa semana, fez uma das checagens, né, que a gente divulgou no nosso site, nas nossas redes sociais, que tratava, eu queria começar falando um pouco dela para trazer um exemplo concreto e, a partir daí, a gente refletir junto. Ela tratava de uma informação que circulou muito nas últimas semanas, sobretudo na semana passada, que dizia que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, o presidente da República e a presidência da República, de maneira institucional, estariam impedidos de elaborar qualquer ação de combate ao coronavírus. Ou seja, que, por decisão do STF, o presidente Jair Bolsonaro não poderia mais agir nas ações de combate e controle da difusão do novo coronavírus, e isso teria ficado sobre responsabilidade integral dos prefeitos e governadores. Essa informação começou a circular muito nas redes sociais, e o que a gente observa é que isso vai acontecendo de uma maneira coordenada. Isso chega muito por WhatsApp, que hoje é, né, o principal canal de difusão de desinformação no Brasil, mas também por Facebook, também por Twitter, isso vai se multiplicando. E o próprio presidente da República chegou a divulgar na conta oficial dele do Twitter essa mesma informação, dizendo, olha, o STF decidiu, agora não é mais comigo, cobrem os prefeitos e governadores. E a gente fez uma checagem sobre isso, demonstrando, obviamente, que isso é falso, não se trata, não existiu nenhuma decisão do STF em relação a isso, o que existiu foi uma decisão do STF que apontava que os estados e municípios eles têm autonomia para gerir ações
quanto ao isolamento, as formas de cumprimento da quarentena, de acordo com as especificidades de cada localidade, mas que o texto fala, inclusive, explicitamente que isso não impede que a Presidência da República atue em conjunto com os estados e municípios e que atue também na sua jurisdição, propondo políticas nesse sentido. Então, a gente começou fazendo essa checagem, e eu gostaria de trazer esse exemplo justamente porque ele demonstra a maneira articulada que a desinformação atua hoje e como ela tem impactos na sociedade. Na última semana, quase todo o debate nas redes sociais sobre os impactos da pandemia, sobre as necessárias ações de combate, ele foi polarizado por essa posição. Então, a gente tinha um exército de informações, algumas delas sendo replicadas automaticamente por robôs, que é uma coisa que a gente vai falar também, outras sendo replicadas por setores que são politicamente favoráveis, ou estão na base de sustentação do governo Bolsonaro, mas sempre pontuando dessa maneira, né? Então, uma linha única, coordenada no debate nas redes sociais, qualquer crítica que fosse feita às políticas da presidência, a resposta que vinha diretamente era justamente essa. Isso não é responsabilidade, vai cobrar, isso não é responsabilidade do presidente, vai cobrar dos prefeitos e governadores. Esse caso, ele demonstra para a gente um elemento que eu acho que é o central, para a gente começar a pensar e discutir um pouco o problema da desinformação. Muitas vezes, a desinformação ela chega para a gente num formato que é aparentemente artesanal. Então, é uma mensagem que é, inclusive, esteticamente meio tosca, uma mensagem com pouca definição, uma imagem pixelada, um texto mal escrito, algo que parece que foi feito casualmente por alguém. Mas quando a gente começa a olhar mais a fundo para essa questão, a gente percebe que, na verdade, existe hoje uma indústria de difusão de boatos, de desinformação, de notícia falsa, de notícias que podem ser verdadeiras, mas que estão descontextualizadas, enfim, todas elas constituindo hoje um subproduto do mercado da comunicação. Então, isso é muito importante a gente entender. As fake news, a desinformação, elas fazem parte de uma lógica de mercado na comunicação. Hoje, elas são um produto rentável, elas movimentam muita atenção, clique, compartilhamento nas redes. Isso gera renda, isso gera valor. Então, é importante que se discuta, se entenda isso para as grandes companhias, para as grandes empresas. E isso é utilizado não apenas para fins econômicos, mas, como a gente sabe, para fins políticos também, né? A gente tem muitos exemplos recentemente de eleições, inclusive, que foram no Brasil, em eleições em outros países fora do Brasil, que foram polarizadas pelo problema das notícias falsas e que o debate político acabou girando em torno de boatos de desinformação. Isso se dá em um contexto, e é importante a gente entender, em que a informação ela acaba assumindo um novo caráter, que é a partir da instituição ou da consolidação do que a gente chama do ambiente digital. Então, assim, é claro, é evidente que sempre houve desinformação, né? A gente sempre lidou com boatos na nossa vida, nas reuniões familiares, a gente tem alguns mitos aí que povoam, inclusive, o nosso imaginário desde a infância, de histórias que se contam em boatos, etc. A grande questão é que, com a consolidação do ambiente digital, a gente tem um aumento da velocidade, da amplitude da circulação das informações e um aumento sem precedentes do volume de informações. Então, assim, o ciclo de produção e de circulação de uma notícia, ele é absolutamente comprimido. A gente tem um processo que na comunicação a gente discute, chama de uma compressão do espaço-tempo, que faz com que a difusão de informação ocorra de uma maneira, num ritmo, com uma profundidade que não tem precedentes. E nesse cenário, com um volume muito grande de informação, essa lógica, né, de uma sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade mediatizada, em que a nossa sociabilidade está o tempo todo transpassada pela nossa relação com os meios de comunicação, isso se aprofunda de uma maneira muitíssimo significativa. Então, o que a gente vê é que, nesse contexto, a gente tem, né, como eu estava dizendo, um volume de informação muitíssimo maior, uma rapidez de circulação muitíssimo maior. Esse tempo do ciclo de produção até uma informação chegar lá na ponta, ele acontece em segundos. E os impactos disso também são sentidos muito diretamente. Tem um outro exemplo que a gente sempre dá para falar sobre o quanto isso sai do ambiente digital para a vida real,
muito rapidamente. A gente teve, recentemente, uma série de casos de pessoas que foram vitimadas e linchadas, algumas delas assassinadas, por conta de boatos e desinformações que foram difundidas no ambiente digital. Um desses casos acabou ficando, inclusive, conhecido, foi uma mulher no interior de São Paulo que foi linchada, espancada e morta porque começou a circular, sobretudo no WhatsApp, a informação de que ela capturava crianças para fazer o que eles chamavam de bruxaria. E essa mulher foi vítima de uma campanha intensa de desinformação. Essas mensagens circulavam com a imagem, o rosto, o endereço dessa mulher. Ela foi encontrada pelas pessoas que receberam isso e resolveram linchar e vitimar essa mulher. Isso acontece várias vezes no mundo inteiro. Então, isso tem impactos na vida concreta das pessoas. E tem impactos também, como a gente vai ver, em relação a políticas públicas. Isso tem a ver com a formação de visões de mundo que vão se assentando na mentira, nas meias-verdades, na difusão de medo, na difusão de pânico, e isso tudo está muito presente nesse cenário que a gente não pode deixar de falar, que é o cenário de uma crise societária que a gente atravessa. Então, assim, a gente passa por um período, né, que é agravado por uma crise cíclica do capitalismo, que vai demonstrando e exacerbando as contradições, né, desse sistema, dessa forma de produção e de reprodução da vida, que vai gerando uma série de consequências, de tensionamentos. Aqui no Brasil, isso é acompanhado de uma intensa crise política, com ascensão, inclusive, de segmentos da sociedade bastante associados ao neoconservadorismo, ao neofascismo, a visões obscurantistas, visões anti-ciência. Alguns exemplos o Diego deu, inclusive, na abertura, né, dessa nossa conversa. E agora, essa crise que é econômica, que é política, que é societária, é atravessada também por uma crise sanitária no contexto da pandemia. Então, é claro que a gente tem um acirramento, né, da polarização política na sociedade, especialmente quando a gente vê o fortalecimento dos discursos que se associam, se compõem ao campo de uma extrema-direita ou dos segmentos propriamente protofascistas que vão se consolidando na sociedade brasileira. Esses segmentos, eles, isso é importante a gente dizer, eles atuam, como eu estava dizendo, com esse método de difusão de boatos, de mentiras, de desinformação, mas isso não está dissociado de um poder econômico. E isso é muito importante a gente discutir. Isso não parte simplesmente da vontade de alguns indivíduos de difundir desinformação ou de gerar pânico na sociedade por si só. Hoje a gente tem uma indústria, como eu estava dizendo, que é um subproduto desse mercado da comunicação, que se apoia em mecanismos, sobretudo nos mecanismos algorítmicos, que a gente tem falado muito sobre eles ultimamente, mas que conseguem manipular e utilizar a nossa atenção, que a gente dispõe nas redes sociais, de uma maneira que, inclusive, viola a nossa privacidade, se apropria, né, das chamadas pegadas digitais ou dos rastros que a gente deixa na nossa navegação pela internet, para criar perfis e alvos para conteúdos, né, de difusão, de publicidade, de propaganda na internet, e para vender a nossa atenção de uma maneira muito mais nichada. Então, isso é uma coisa importante a gente entender. Como é que atuam hoje esses chamados algoritmos digitais para difusão de desinformação em conjunto com aquilo que a gente chama de mineração de dados? A gente sempre fala, assim, na ETE, que é impossível a gente discutir desinformação e combate à desinformação sem entender essa estrutura política e econômica que sustenta todo esse cenário. E é fundamental, por essa perspectiva, a gente entender o quanto esses mecanismos da mineração de dados eles estão disponíveis para alguns segmentos da população, que são aqueles segmentos que dispõem do poder econômico. Então, qual é o cenário geral que a gente tem? Esse desenvolvimento de novas tecnologias da informação e da comunicação que vão gerando, né, como consequência, um volume sem precedentes de informação circulando, como eu estava dizendo antes. O acesso aos meios de comunicação digital também se expandem enormemente. Hoje todo mundo, ou grande parte da população, não todo mundo, consegue acessar as redes sociais e a internet através dos dispositivos móveis, por exemplo, sobretudo mediado pelo acesso às redes sociais. E, nesse contexto, os algoritmos digitais eles são utilizados, a partir dessa necessidade e desse volume de informações,
para direcionar e fazer cálculos matemáticos para direcionar essa informação e o fluxo de informações no ambiente digital. Só que tudo isso não está descolado das relações de poder que a gente tem. Então, uma coisa que a gente sempre discute é que os algoritmos, eles não são só técnica. Os algoritmos, eles são política e eles são poder. E isso é importante da gente entender e chamar bastante atenção. Então, assim, eles não são meros padrões matemáticos e eles não são neutros na sociedade em que a gente está inserido. Eles vão expressar as relações sociais em que a gente está inserido e que a gente está reproduzindo. Nesse contexto, era aquilo que eu estava buscando dizer antes. A gente, ao navegar pela internet, vai deixando um conjunto de pegadas, de rastros, de materiais digitais que são apropriados por grandes corporações. Vocês devem ter visto alguma coisa já sobre isso. O próprio escândalo da Cambridge Analytica falou bastante sobre isso. Tem o filme Privacidade Hackeada, que é um documentário que trata um pouco disso. A gente sempre dá essa dica também. Então, essas pegadas digitais, esses rastros digitais que a gente deixa, eles vão sendo apropriados por essas grandes empresas e eles conseguem vender na forma de mercado publicitário, no mercado publicitário, a nossa atenção de maneira muito mais precisa, muito mais nichada. E isso vale muito. Pode parecer que é uma coisa casual, mas não é. Isso vale muito hoje no mercado da comunicação. Então, por exemplo, quando eu dou um like em alguma coisa no Facebook, quando eu reajo a algum conteúdo no Facebook, ou com uma carinha triste, ou com uma carinha de raiva, ou com uma carinha feliz, ou eu dou um amei em alguma coisa, o tempo que eu clico em alguma coisa, quando eu abro um link, o tempo que eu permaneço ali, se eu leio aquele conteúdo todo, se eu repasso para alguém, tudo isso está gerando informações sobre os meus interesses, sobre os meus gostos, sobre o que eu quero comprar, sobre a forma que eu me comporto nas redes sociais, e isso compõe o que se chama, de maneira geral, do Big Data, né? Desses grandes centros de armazenamento de dados que podem ser utilizados e vendidos. Isso tudo se faz sem que nós, que estamos produzindo essas informações, sejamos avisados e sem que a gente sequer conheça as formas de funcionamento desses algoritmos. E isso é utilizado também para criar grupos de difusão e com perfis que vão ser mais associados a alguns temas ou outros no contexto de difusão das notícias falsas. Isso é uma coisa que ficou muito clara para a gente na nossa experiência de cobertura, de checagem de dados, de notícias, nas últimas eleições presidenciais de 2018. A gente ia percebendo o quanto essa difusão de conteúdos ela ia atingindo temas que são caros a determinados perfis. Então, assim, um grupo formado por homens de meia idade, um grupo do futebol, etc., com determinado perfil, as mensagens que chegam, que são repassadas, o tipo de conteúdo que esse perfil acessa, por exemplo, numa rede social como o Facebook, ele está muito mais associado a essas mediações, a esses interesses, a essas vontades, e ele consegue atingir de maneira muito mais direta a subjetividade desses indivíduos que estão ali interagindo nas redes sociais. Então, isso tudo que a gente está falando assim, é uma grandíssima introdução, mas só para a gente chamar a atenção para o fato de que a gente tem relações de monopólio, de poder econômico e de interesses econômicos colocadas na base desse contexto de difusão das redes sociais, de difusão de falsa informação nas redes sociais, e que isso está longe de ser algo casual ou artesanal, algo que chega lá no grupo do WhatsApp por acaso porque alguém sem noção enviou isso. A gente tem hoje um mercado que se constitui, e para a gente conseguir enfrentar isso, é preciso entender que se trata de um mercado. A Vivi não está mais aparecendo para mim, a Viviane, não sei se ela está aparecendo. Deixa eu falar, eu acho que foi aquele esquema que eles falaram que quando falava sai da tela e volta. Eu até tentei fazer umas intervenções, mas eu não entrava. Aí eu fui falando, né? Não, eu queria, na verdade, só para aproveitar a deixa da Leila, porque ela fica falando sobre essa indústria, né, da informação, a indústria da comunicação, e é importante que a gente dê o nome aos bois, onde a gente se insere nesse contexto todo. E aí a gente fez aqui uma listinha para vocês terem uma ideia das empresas que são as gigantes do mercado digital, as empresas que mais lucram no mundo hoje atualmente. Entre as empresas estão empresas muito conhecidas da gente. São elas a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon, a Microsoft. O que elas têm em comum? Elas são as gigantes de tecnologia e elas têm em comum, elas sabem lidar com os dados. Quando a gente entra no Facebook e a gente faz o teste, né? Qual personagem eu sou no Game of Thrones?
que personagem de Friends eu me identifico mais. Isso tudo são formas de captação das suas preferências, do que te deixa triste, o que te deixa feliz, o tipo de comida que você gosta, o tipo de rotina que você tem, para a partir dali, aqueles dados serem vendidos para empresas que têm interesse no seu perfil, para elas poderem te oferecer produtos. A gente pode dar um exemplo, né? Não sei, muitos de vocês provavelmente foram pesquisar, sei lá, comprar máquina de lavar, comprar um celular novo, você dá uma procurada no Google, depois aquilo começa a ser oferecido para você o tempo inteiro. Você acaba vendo matérias que aparecem na sua linha do tempo do Facebook ou de outra rede social sobre aquele tema. Isso não é por acaso, é porque eles viram que você está em busca daquilo e passa a cruzar os seus dados para poder te oferecer esse determinado produto. Existe um livro muito curioso, mas fácil de ler, uma leitura bacana, que se chama 24/7, que mostra o quanto essa indústria da informação quer deixar a gente o tempo todo antenado no celular. Por que a gente tem essa sensação, né? Nossa, eu não consigo mais viver sem WhatsApp, não consigo mais viver sem internet. Isso é proposital, porque quanto mais você está no celular, quanto mais você está na internet, mais exposto ao consumo você está. E o que isso tem a ver com as fake news, né? É porque quanto mais você está exposto a isso, mais você está dedicando o seu tempo para receber informações. E as pessoas perceberam que essas informações são lucrativas. A gente tem um exemplo muito curioso sobre o mercado lucrativo das notícias falsas, que são 2 grupos de jovens que viram que fazendo chamadas sensacionalistas, chamadas inverídicas, absurdas, eles conseguiam cliques no site que tinham essas chamadas. E esses cliques, quanto mais você clicar no site hoje, mais aquele site é exposto a um maior número de público e mais essa exposição atrai marcas que querem anunciar naquele site, para aquele site tendo grande visibilidade. Então, o que aconteceu no espaço da internet hoje? A gente está lotado de sites com notícias sensacionalistas, com chamadas que às vezes, não sei se vocês já repararam isso, mas às vezes a gente vê uma chamada, fica com vontade de clicar, clica naquela chamada e, na verdade, a matéria não tem quase muito a ver com aquela chamada. Você fala, nossa, nada a ver esse título para essa chamada, mas, na verdade, aquela chamada só queria o seu clique. O que está ali dentro pouco interessa aos caça-cliques. E aí teve um grupo de jovens, inclusive em Poços de Caldas, aqui no Brasil, que viram isso e ficaram milionários conseguindo caçar cliques por essa chamada. Agora também tem um caso muito recente desse Sleep Giants Brasil, que é uma rede social que passa a denunciar sites que estão patrocinando sites que publicam fake news. O que é isso, né? Exatamente essa lógica do caça-cliques. Esses sites têm muita visibilidade, porque esses sites trazem chamadas absurdas ou trazem chamadas sensacionalistas. Então, muita gente é migrada para lá para clicar nesse site e aí, com o cruzamento de dados, o anunciante vê, poxa, esse site está tendo bastante visibilidade, vou anunciar meu produto ali. Então, ele passa a anunciar o produto dele de acordo com os cliques que o site tem. Ele não se preocupa muito com a informação que aquele site propaga. Então, esses sites de propagação de fake news, que são sites que hoje têm muito acesso, acabam passando a ter anúncios patrocinados de diferentes frentes. E aí, esse caso do Sleep Giants Brasil passou a denunciar, olha, Omar, você está sabendo que você está anunciando nesse site que propaga fake news? É importante você ficar atento, para a gente perceber que essa saga, né, por cliques, essa saga por mais visibilidade, não necessariamente é uma saga responsável de consumo de informação. Então, quanto mais a gente tem acesso às redes sociais, mais a gente está sujeito a essa entrega de informações não mediadas, como a Leila falou. E isso faz parte, né, de todo um conjunto que eu acho que é importante a gente poder dizer que faz, assim, tem toda uma, a gente diz que, na verdade, isso tem toda uma, deveria ter uma preocupação geral da sociedade. A gente tem vivido hoje, não sei se vocês viram ontem, o próprio STF tem passado, foi também vítima de ataques cibernéticos, propaganda desinformação, e eles estão querendo instaurar um inquérito 4781 para apurar essas notícias falsas de ataque ao próprio STF. E aí teve uma discussão se aquilo é constitucional ou não constitucional, que não entra aqui, isso é papo de advogado para gente, mas ontem mesmo eu achei curioso, até trouxe hoje para vocês, que o próprio presidente do STF fez essa reflexão. O Dias Toffoli ontem, na hora de declarar o voto dele, ele falou, a desinformação é uma nova religião, e o caos é o novo Deus. Porque o que ele chama a atenção do caos? Não sei, desde 2013 a gente tem reparado que as pessoas estão cada vez mais
assim, com discursos de ódio, a gente tem nossos grupos de WhatsApp, que a gente saiu do grupo de família, a gente não quer mais fazer parte daquela comunidade de time, porque lá as pessoas apoiam determinado candidato, não apoiam determinado candidato, e a gente acaba não dialogando muito, não querendo ficar exposto a determinadas opiniões que são contrárias àquilo que a gente pensa. Isso é um terreno muito farto e fértil para a propagação das fake news. Por quê? Porque elas criam bolhas. E as bolhas são muito mais... O que é mais fácil? Você atingir um número de consumidores que gosta de produto, o mesmo produto, tem as mesmas preferências e fica na internet em determinados horários falando sobre determinados assuntos, ou um grupo misto, que fala sobre tudo, que discute tudo. É muito mais fácil você oferecer aquele produto para aquele grupo, né? Para aquela bolha. Então, por isso, esse espaço da internet hoje, a gente fala que virou um espaço de bolhas. A gente fala com nós mesmos. Quem é de esquerda, fala com os grupos de esquerda. Quem é de direita, fala com o grupo de direitas. A gente escolheu quem são os primos que a gente vai dialogar no WhatsApp, porque tem primo que é assim, tem primo que é assado. Enfim, a gente foi se segmentando em bolha, mas isso foi cada vez mais um campo fértil para a propagação de fake news, porque as informações passaram a ser um consumo e essas entregas foram cada vez mais direcionadas, é uma espécie de venda casa a casa para a informação, para a entrega dessa informação, né? O que a gente tinha antes, por exemplo, da televisão, que a gente liga, todo mundo assiste televisão, um público muito diverso, que a gente não consegue captar muito bem o perfil, hoje em dia a gente consegue mensurar o perfil muito específico para entregar aquela informação. Então, eu adoro planta, eu vou acabar recebendo um monte de coisa sobre planta, sobre como plantar, eu gosto de cachorro, vou receber coisas sobre cachorro, eu sou de esquerda, vou receber muitas coisas relacionadas às temáticas que me interessam, vocês que são professores vão acabar recebendo, por interagir muito, temáticas sobre educação, vídeos sobre humoristas que falam sobre educação, produtos sobre educação. Isso essa questão de gerar bolhas, da nossa interação sendo mensurada o tempo todo, isso é um terreno fértil, porque a gente não vai conseguir ter acesso ao que o colega que é diferente da gente nas nossas escolhas, está acessando de informação, então a gente consegue sequer dialogar com ele. Então, acho que isso é importante da gente mostrar também, que é uma superestrutura montada para a gente ter acesso à desinformação, o campo que a gente está hoje. E é isso que a gente tem que enfrentar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre como enfrentar isso, para a gente não ficar também apavorado lá na frente, que tem saídas para isso. Eu queria aproveitar assim, esse gancho um pouco do que a Vivi falou, trazendo um pouco mais para as nossas práticas, né, da comunicação no dia a dia. Eu acho que isso é importante também. Porque a gente falou dessa grande estrutura econômica, a gente falou que isso não é algo associado única e exclusivamente a vontades individuais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como a constituição desse grande mercado da comunicação digital, que tem, como a gente disse, na desinformação, um dos seus produtos, e aí ele está falando assim, de um modelo de negócios da comunicação digital que permite que a desinformação circule, mas que se apoia também na nossa própria forma de interação nas redes sociais e na nossa própria forma de consumo e de entendimento da comunicação. Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente observa muito que é importante a gente trazer. Hoje, essa lógica da comunicação digital, ela conta com um certo grau de satisfação individual quando você pode repassar em primeira mão uma determinada informação. Então, assim, existe um grau de satisfação, de status, de ser assim, aconteceu alguma coisa, eu vou ser a primeira pessoa que vai repassar isso nos meus grupos de WhatsApp, eu vou dar essa notícia para os meus amigos, para minha família, eu vou me destacar, chamando atenção em relação a isso. Você pode não estar sendo remunerado imediatamente, na maioria das vezes você não está, mas existe uma lógica, e a nossa lógica do comportamento individual, ela obviamente não está dissociada dessa estrutura mais ampla que a gente estava discutindo aqui, que retroalimenta essa rede. Então, essa rede ela se apoia e conta também com essa velocidade de multiplicação que tem, por um lado, máquinas de difusão da mentira, da desinformação, do boato, como os robôs atuando na mineração de dados, etc. Mas, por outro lado, ela conta com um
contexto de uma radicalização política não apoiada no debate público, não apoiada na mobilização social necessariamente, mas apoiada nessa dinâmica de afastamento da criação de bolhas, que a Viviane estava citando, e, ao mesmo tempo, um tipo de sociabilidade que traz recompensa para a gente, individualmente, quando a gente se destaca como portador de uma informação inédita no ambiente digital. E isso acaba retroalimentando essa rede. A outra coisa isso acaba assumindo um caráter pessoal. E aí a gente entra num cenário em que os grandes meios de comunicação, por uma série de razões, inclusive grande parte delas por conta de erros cometidos e de problemas graves existentes com a grande mídia, com a comunicação comercial, eles sofrem com uma perda do seu lugar de legitimidade, né? Então, assim, aquele lugar que o jornalismo chegou a ocupar, de produtor da verdade, de um lugar social reconhecido como tal, ele se desloca nesse novo contexto midiático que a gente tem. Então, muitas vezes, assim, tem um conjunto de informações, uma informação falsa, por exemplo, das que circularam no período lá da campanha, né, que a gente checou, falei um pouco da nossa experiência. O kit gay, que foi um dos grandes temas, né, da campanha do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, que estava diretamente associado à temática da educação, né? Seria o suposto kit educacional para ser aplicado nas escolas para fazer apologia, entre todas as aspas, à homossexualidade, baseado num discurso conservador, de ódio, homofóbico, etc. Essa informação, ela assume um caráter diferente quando ela é repassada por alguém que você gosta, que você confia, com quem você tem relações pessoais próximas. Então, é diferente você ver em um site qualquer, uma pessoa aleatória falando, cuidado, as pessoas estão desenvolvendo um kit para ensinar o seu filho a ser homossexual na escola desde criança, do que quando isso é repassado pelo seu tio, do que quando isso é repassado pela sua mãe, do que quando isso é repassado por alguém que você confia e tem uma relação pessoal. Então, o boato e a desinformação, ele se apoia num novo tipo de credibilidade que também está associado a uma crise do jornalismo tradicional, da comunicação tal qual a gente conhece. Quando se desloca esse lugar de produção social da verdade, que a imprensa deixa de ter, ou pelo menos ela perde um pouco, se aprofunda essa dinâmica de uma comunicação interpessoal e que acaba criando um terreno ainda mais fértil para a difusão de desinformação. Você quer complementar alguma coisa, Viviane? Sim, eu queria, junto a isso, eu acho importante a gente debater o papel do jornalista hoje fazendo o jornalismo digital. A gente está falando com o CEP, que é um sindicato, e a gente, como jornalista, pode perceber o quanto esse mercado do jornalismo digital trouxe um conceito que a gente chama do imediatismo, que tem muito no rádio, na TV, que é você dar em primeira mão, você trabalhar a informação para poder dar o furo da notícia. No ambiente digital, isso potencializou de uma maneira muito grande, porque você hoje em dia é furado pelas redes sociais, é furado pelo amigo do Zap. Então, o papel do jornalista é muito mais correr atrás do que já está sendo produzido de informação. Isso é um ponto. E eu acho que o outro ponto que a gente não pode descolar também é da precarização do trabalho do jornalista. Hoje em dia, o jornalismo digital, ele faz foto, ele faz vídeo, ele faz podcast, ele tem que escrever um texto e ainda postar nas redes sociais. Então, o que a gente tinha de especialidades do jornalismo, né? Do fotojornalista, o cinegrafista, o jornalista de TV, o jornalista de rádio, hoje em dia isso tudo se mistura e para além de outras discussões, que é num salário super precarizado, sendo ameaçado, inclusive, pelo presidente da República, como, né, a sua qualidade do seu trabalho, sendo, há pouco tempo saiu da Abrasca, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, de quantos jornalistas até agora, até na metade do ano, já tinham sido ameaçados por grupos bolsonaristas, por estar cumprindo o seu papel de jornalista, por estar lá entrevistando, por estar fazendo entrevista. Então, acho que isso também é importante trazer para esse cenário, né? Essa falta de credibilidade da imprensa, que tem sua parcela de culpa, sim, isso a gente não pode negar, já fez, assim, seu papel, né, como uma indústria de comunicação, tem seu lado e tem sua produção de conteúdo também parcial, defendendo determinados interesses, mas também tem que olhar para o trabalhador jornalista nesse contexto. E aí a gente teve aquele caso da jornalista de São Paulo,
que foi atacada pessoalmente, foi exposta. Então, acho que isso é importante também trazer para esse cenário, né? Do quanto o papel do jornalista, do trabalhador da comunicação, hoje, com esse âmbito da desinformação e do jornalismo digital, também mudou, foi precarizado e está em construção para a gente tentar entender aí uma nova maneira de se inserir, reivindicar direitos e trazer aí uma nova possibilidade de trabalhar sem tanta precarização do jeito que está, inclusive para entregar um produto, um conteúdo com qualidade, checado, porque é o papel do jornalista também checar as informações, e aí, enfim, o quanto isso impacta também na produção do trabalho, né? Eu acho que, inclusive, partindo daí, é um bom gancho para a gente falar um pouco no jornalismo que a gente acredita, que a gente defende, que a gente pretende produzir, né? Do que é um pouco do nosso esforço da ETE. Que é justamente isso que Viviane estava falando. Gente, eu fui avisada que eu estava gesticulando muito e batendo no meu microfone, que estava muito barulho. Professora, né? Eu tirei o meu cordão para tentar que ele não bata no microfone, mas gesticular é impossível. Então, assim, eu vou tentar gesticular sem bater no microfone agora, mas eu falo com as mãos, de fato. Mas é o seguinte, a gente faz, né, essa defesa justamente partindo de uma crítica a esse modelo instituído do jornalismo comercial e que isso são, assim, dois lados de uma mesma moeda, né? Ao mesmo tempo que o profissional, o trabalhador jornalista que está lá na ponta, ele tem a sua experiência de trabalho precarizada, isso acaba contribuindo para uma lógica que é favorável aos interesses dos grandes conglomerados de comunicação, do grande empresariado da comunicação, que, como a Viviane falou, tem seu lado diante das disputas da sociedade, né? Não está neutro diante dessas contradições. E o que a gente busca fazer é justamente chamar atenção para a necessidade de construção e desenvolvimento de um jornalismo que seja fundamentalmente mediado pela noção de interesse público, que a gente tenha e consiga, a partir daí, garantir o nosso compromisso, que é um compromisso de toda atividade jornalística, que se pretenda uma atividade séria, que se pretenda uma atividade que seja voltada a atender às demandas da sociedade pelo direito à comunicação, que é um compromisso com a apuração e com a checagem. Uma coisa que a gente fala sempre é justamente isso, a checagem como tal, ela é parte de técnicas jornalísticas que deveriam ser apuradas e valorizadas em todas as redações. Isso é base para qualquer jornalismo. Mas a gente vive num cenário em que isso, infelizmente, é descartado, inclusive por uma lógica, uma demanda econômica de produzir cada vez de maneira mais acelerada, com profissionais que estão sobrecarregados, que estão acumulando funções e tudo isso que a Viviane chamou a atenção. Então, assim, a gente fazendo e partindo dessa visão crítica a esse modelo do jornalismo comercial, entendendo a precarização do trabalho no ambiente digital, o trabalho do jornalista no ambiente digital, a gente se esforça para construir com a ETE uma alternativa de jornalismo independente, pautado pelo interesse público e que consiga garantir esse compromisso com a apuração e com a checagem e conseguindo, a partir daí, desenvolver um conteúdo que atenda a essas necessidades e responda a essas contradições. Junto a isso, assim, tem um pouco, eu acho que de repente poderia passar para falar um pouco do contexto brasileiro. Assim, existe hoje esse debate, né, politicamente bastante movimentado. A gente tem hoje a tramitação de um projeto de lei que tem assumido destaque em relação às fake news. Acho que a Viviane poderia falar um pouco sobre isso, sobre o contexto brasileiro, para depois a gente entrar um pouco mais na parte da educação, propriamente. Sim, vamos lá, vamos correr, que a gente acabou fazendo uma grande introdução. Só para fazer o gancho do que a gente estava falando de imprensa para o que está acontecendo hoje no Brasil, a palavra fake news, esse conceito fake news surgiu em 2016 com o Trump. E aí, por que a gente falou tanto de jornalismo? Porque fake news quer dizer notícia falsa, né? Nessa tradução bem literal. E o que o Trump estava querendo fazer com aquilo? Um embate contra a imprensa. Para ele queria desqualificar a imprensa, que a imprensa dava notícias falsas e que ele era a fonte de informação verdadeira sobre ele mesmo. Então, ele passou a ganhar os próprios meios de comunicação. Diz que a imprensa dava. Esse fenômeno foi bem conhecido para a gente 2 anos depois, que em 2018 a viver a onda de fake news aqui no Brasil, embora em 2016 a gente já tivesse um pouquinho, principalmente nas eleições da prefeitura aqui do Rio de Janeiro, no segundo turno Crivella Freixo. O segundo turno já trouxe uma onda das desinformações, das fakes
para o segundo turno, mas isso não estava ainda como um cenário dado. O cenário dado mesmo no Brasil foi em 2018 que esse termo chegou com força e esse mesmo movimento da desqualificação da imprensa, mostrando que a imprensa dava notícia falsa, enquanto as redes, né, dos seus candidatos, as redes bolsonaristas que traziam a verdade. Viviane, bom, a partir daí a gente... Oi? Eu lembro, porque o termo fake news ele é novo, né? Na minha época era factoide, né? O candidato contra isso era factoide. A imprensa está com factoides, né? Factoide, tá lá, pra cá, e agora o termo... factoide é muito mais bonito, muito mais legal, inclusive, né? Eu também acho. Melhor que fake a news. gente tem, inclusive, um checador, né? Uma agência de checagem muito antiga, que hoje voltou na tona, que é a boatos.org. Ela já vem checando, que chamava de boatos à época, há muito tempo, esse tipo de desinformação que circulava na internet. A boatos.org é o pioneiro das agências de checagem no Brasil, porque tratava justamente dessa questão, dessa proliferação de boatos. Isso a gente sempre teve, principalmente no campo político, em período eleitoral. E aí chega assim em 2018. Bom, por que eu tô falando isso? Porque 2018 trouxe esse campo minado da desinformação. E aí, a partir daí, a gente teve agora, né, está tendo essa comissão parlamentar de inquérito, que está sendo, enfim, está tendo uma série de audiências públicas para poder investigar, afinal de contas, quem estava envolvido nessa indústria da desinformação. E é super importante a gente acompanhar isso, essa comissão parlamentar, porque a gente vê como é realmente uma estrutura importada de fora, com outros interesses, que não é por acaso, que tem determinadas peças-chave a serem encontradas, e essa CPI a gente espera que venha muitos desdobramentos para a gente conseguir entender esse cenário de 2018. Além disso, como eu citei anteriormente, tem essa instauração do inquérito no STF, que também vai discutir, né, uma situação particular do STF, mas vai trazer para a sociedade, acho que, novas normativas em relação a isso. Temos também um projeto de lei que ficou super famoso, que é o 2330, que vai ser votado na próxima semana no Senado, que tem o objetivo de combater a disseminação de conteúdos falsos. Esse projeto de lei, ele trouxe uma série de mobilização na semana passada por instituições como Intervozes, que discutem a democracia, discutem o direito à informação, porque esse projeto tinha como mote a criminalização do usuário. O que a gente diz? Culpabilizar quem está compartilhando informação falsa. Não pensar toda essa superestrutura que a gente está falando. Ele acha que o projeto trazia, na sua primeira redação, que quem é culpado é quem compartilha. E, na verdade, a gente vê que a gente é só uma peça do tabuleiro, a gente sequer sabe que a gente está compartilhando algum conteúdo falso. Não dá para a gente criminalizar a ponta, né? Muitas das vezes, tem gente que sabe que está compartilhando e compartilha assim mesmo? Tem. Mas tem muita gente que sequer sabe que está fazendo parte dessa superestrutura. Então, esse PL foi discutido, foi alterado e agora vai ser votado. Outra crítica a esse PL também era relacionada a que as plataformas como o Twitter, o Facebook, eles poderiam avaliar a informação, se aquela informação é falsa ou verdadeira, e tirar do ar. E aí a gente vê que é um processo subjetivo também, o que é uma informação falsa ou verdadeira. Não tem como uma plataforma, a partir dos seus algoritmos, tirar, isso é censura. A gente já vê algumas censuras hoje em dia, de se você coloca um indígena sem roupa, é considerado conteúdo impróprio, eles já tiram do ar. Uma mulher amamentando é tirada do ar porque tem um seio à mostra. Imagina agora com essa resolução, com essa lei, né, determinando que tem que tirar determinados conteúdos do ar. Então isso também poderia cercear a nossa liberdade de expressão. A gente tem que achar sempre um meio do caminho, pensar no que está por trás, não só tentar achar a solução mais fácil, que é lá o último, né, que compartilhou aquela informação. Como esse, tem mais de 30 projetos tramitando, o que nos assusta de quanto interesse determinados parlamentares estão tendo em relação a isso. São justamente parlamentares que também propagam fake news. Então a gente tem que ter cuidado qual é essa disputa que está tendo também com o projeto de lei. Tem projetos tramitando tanto na Câmara Federal como em assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Isso a gente tem que ficar atento. Mas isso também, o que eu quero trazer aqui, que a gente não precisa hoje em dia só desses projetos de lei serem aprovados para a gente conseguir ter um certo controle do que é propagado. A gente já tem tipos de controle que já a própria a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, vai trazer mais controles em relação a isso. A gente tem que tomar cuidado, senão vai ser essa culpabilização do usuário. Mas a gente já tem hoje, por exemplo,
se você está ofendendo alguém, se você está caluniando alguém, se você está expondo alguma coisa, isso a gente já pode penalizar, né? A gente já tem o cyberbullying, a gente já tem na nossa legislação penal a questão da incitação de violência, a questão da calúnia e da difamação, o que aconteceu há pouco tempo, né? Que falaram que as filhas dos ministros tinham que ser estupradas. Isso é inaceitável, tanto no ambiente digital como no ambiente não digital. Isso a gente pode penalizar esse tipo de informação. E aí é o debate que a gente precisa fazer, o que é a liberdade de expressão, né? Porque essas pessoas lidam muito com, eu posso falar o que eu quiser, minha liberdade de expressão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, a liberdade de expressão tem que ir até onde você não desrespeita o outro, você tem que saber qual é o seu controle. A liberdade de expressão não é você poder falar o que você quiser, é você poder falar, ter o seu direito de fala garantido, até que você não desrespeite o outro, não calunie, não seja racista, não seja homofóbico, enfim. Eu acho que isso é importante da gente trazer para o debate. Dentro desse contexto do Brasil, então, a gente já tem esses projetos de lei, e aí como é que faz, né, o outro lado? Quem são as formiguinhas que tentam combater aí a desinformação? Como é que isso é feito? A gente é feito, na verdade, hoje em dia a gente está estruturado em 3 frentes. A das agências de checagem, que é a qual eu e Leila trabalhamos, que é a ET Checagem, a nossa agência é especializada em checagens de gênero e direitos humanos. Agora, por conta da pandemia, a gente abriu uma exceção para poder fazer checagens também relacionadas à Covid, mas a nossa especialidade é gêneros e direitos humanos, mas tem também a lupa. Aliás, isso é até bacana da gente falar, e se vocês puderem seguir nas redes sociais essas agências, porque elas pegam essas fake news e elas tentam mostrar se aquilo é falso, verdadeiro, se aquilo está descontextualizado, trazendo no seu texto da onde veio aquilo, como é que aquilo pode ser checado, onde tem uma fonte verdadeira para poder falar sobre aquilo. Então, a gente tem a lupa aos fatos, estou cortada aqui, né? A lupa aos fatos, o Comprova, que é uma união de jornais, o iFarsas, o boato.org foi o que eu falei antigamente, foi nosso pioneiro nisso, o iFarsas, e tem agora as Redes Cordiais, que na verdade é uma organização que tenta criar um ambiente menos de discurso de ódio e mais de diálogo na rede social, porque entendendo aquele conceito que a gente falou lá, né? Quanto mais em bolha, menos a gente dialoga e mais um terreno fértil para compartilhar fake news. E tem também o Facebook, que é ligado mais ao meio ambiente. Relacionado à educação, universidade, a gente tem 2 projetos, que é o Eleições Sem Fakes, que é um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais nessa área, e tem um projeto que é super interessante para ser aplicado em sala de aula, que é o Vaza Falciane, que traz alguns planos de aula, alguns videozinhos para poder discutir um pouco desse contexto da desinformação na sala de aula, tem conteúdo inclusive para criança, é bem bacana, assim. Na área institucional, o próprio TRE já tentando se blindar das eleições municipais que estão aí, e as eleições municipais são as mais difíceis relacionadas às fake news, porque a gente não consegue checar tudo. Imagina, são mais de 5.000 municípios. O que é falado em cada município, de cada candidato, de cada vereador, é um terreno assim que o TRE já tem se preparado para ver como vai lidar com essa questão nesse ano, se houver eleições, claro. E o próprio Ministério da Saúde já começou desde o ano passado a fazer uma própria plataforma de checagem de informação, que hoje está mais do que importante por conta da pandemia. Bom, e aí eu vou bem correr rapidinho, só para falar um pouquinho da plataforma do WhatsApp, que é uma coisa super importante. Na nossa experiência, a gente viu que o WhatsApp e o próprio projeto Eleições Sem Fake, da UFMG, viu que é a plataforma que mais se propaga fake news. Hoje em dia, o Twitter e o Facebook já conseguem ter minimamente um controle do que é propagado. Você pode ter, inclusive, lugares para denunciar, isso também é legal. A gente mesmo pode ver um conteúdo que a gente acha que aquilo é fake news e denunciar para o Facebook, e aí o Facebook vai mandar para algumas agências de checagem para poder verificar se aquilo é realmente fake news ou não. Isso é pelo menos alguma coisa que a gente já pode fazer hoje em dia. Mas no caso do WhatsApp, não. A gente chama que o WhatsApp é um império invisível, porque ele é criptografado. O que isso significa? A gente não consegue saber rastrear quem mandou a informação, quantas vezes aquela informação foi compartilhada para quem. No Facebook a gente consegue ver um rastro da informação, né? De onde veio a informação original, como é que ela foi compartilhada. No WhatsApp, não.
Ela, por outro lado, dá total privacidade para quem utiliza o meio, para não ser vendida as nossas informações, que a gente conversa no WhatsApp, não entrou ainda naquele círculo da venda, para, sei lá, eu quero falar com minha amiga, olha, preciso comprar um caderno novo, e aí começar a me oferecer caderno, isso no WhatsApp ainda não acontece, mas, por outro lado, a gente não consegue ver o lastro da desinformação, quem compartilhou, para quem foi compartilhado. Desde as eleições passadas e também das eleições da Índia, que foi um campo fértil para desinformação, algumas iniciativas foram cobradas do WhatsApp. Parte delas foi aquela... Não sei se vocês já repararam que quando a gente compartilha uma informação, vem 2 setinhas, quando a gente não é uma informação original nossa. Isso já foi uma mudança que não tem em todos os países, mas tem no Brasil, para mostrar que aquele conteúdo não vem da gente. Por quê? Porque quando o conteúdo vem da gente, mostra que foi a gente que produziu, e aí a gente pode induzir a outras pessoas que estão recebendo aquele conteúdo de que aquilo é verídico. Se você é uma pessoa de confiança, o professor é uma fonte de informação super confiável. Então, se o professor manda, vamos exemplificar, para um grupo de estudantes uma informação, os estudantes, a priori, vão achar que aquilo realmente é verdadeiro. Poxa, é o professor que está me mandando isso. Então, essas 2 setinhas já vieram para poder mostrar, olha, não foi o professor que escreveu aquilo. Veio já de alguém e eu estou compartilhando com vocês. É uma mensagem já bem direta para dizer que aquilo foi compartilhado. E a outra coisa é agora está restrita ao número de ao número de grupos que você pode compartilhar determinada informação. Isso também veio a partir de pressão pós-eleição 2018 para mostrar o quanto o WhatsApp ajudou na propagação das fake news. Acho que é isso. Acho que vale a pena agora, Leila, introduzir a parte da educação para a gente fazer esse recorte, que acho que a gente está estendendo demais a nossa discussão, né? É assunto que não termina mais. Fala. Não, eu queria aproveitar que você vai entrar no debate de educação. Já surgiram algumas questões, né, no chat, tá, algumas perguntas. Eu cheguei a anotar algumas coisas também. E aí, de repente, a gente consegue inserir essas perguntas, né, na fala. Tem a fala da pergunta da companheira Joselma, foi uma coisa que eu já tinha anotado também. Aqui no estado do Rio, e na cidade do Rio, né, a Secretaria Estadual de Educação está utilizando como plataforma de ensino a plataforma do Google, e a Prefeitura do Rio usa uma plataforma da Microsoft. Então, os professores têm que acessar, eles geram um e-mail para os alunos acessarem, então toda a comunidade escolar acessa essas plataformas, e assim, os dados que são gerados, as informações pessoais, estão todas ali colocadas. Uma das questões que o nosso sindicato levantou, inclusive juridicamente nesse processo, foi questionar a SEDUC, a SME e o Google, para onde esses dados estão indo, né? Quais são esses dados que estão sendo compartilhados, qual é a informação, qual é o tipo de sigilo sobre esses dados, ou o que eles fazem com esses dados, com essas informações que a gente acaba dando a eles. Então, de repente, é importante voltar até um pouco naquele lance dos robôs, né? Como é capturar os dados, ver as informações, e como é que pode contribuir nesse processo de desinformação. Além do debate de educação, que eu acho que vocês já estão prontos aí para começar. Beleza. Você quer falar sobre isso, Vivi? Ou eu pego daqui? Não, eu acho... A única coisa que eu tenho para fazer a reflexão é justamente isso. Nada descolado, né, gente? A gente sabe que na LDB tem uma prerrogativa aí que indica a educação midiática. E isso, claro, como tudo no mundo capitalista, vira um produto. Então, essas empresas como a Google, a Microsoft e várias outras plataformas digitais já viram que a comunicação midiática, que eles entendem como um campo mais amplo, que chega desde a aula online a, inclusive, esse tipo de troca de conteúdos a partir dessas plataformas, é um campo para poder ganhar dinheiro e poder... Além de ganhar dinheiro, vender, né? Além de ganhar dinheiro disponibilizando essas plataformas, é também fazendo uso desses dados. É muito importante, sempre quando a gente for utilizar essas plataformas, a gente lê todas as letrinhas que a gente está concordando. E nelas, provavelmente, eu não li o contrato, né? Não tenho acesso a esse contrato que foi feito, mas provavelmente porque o Google ganha dinheiro com os nossos dados. Provavelmente disponibilizando os dados que são colocados, são trocados nessa plataforma. Não há nada que nos garanta a segurança da informação desses dados hoje no ambiente digital, quando a gente coloca nossos dados no Google, no Facebook, no Twitter, usa o Gmail, no Drive, enfim. A gente tá jogando o jogo, uma vez que a gente aceita usar essas plataformas. E a gente não está nem aceitando, a gente está sendo meio obrigado, né, a usar. Pois é. Eu ia comentar justamente isso, assim, a pergunta, né, que a Joselma fez, ela citou Google e Microsoft, né?
essas duas empresas, elas compõem o mega grupo que a gente chama de GAFAM, né? Que é Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, que são as gigantes da tecnologia, que elas dominam um mercado digital mundial. E elas estão no topo das empresas mais lucrativas do mundo. Então, assim, para a gente ter ideia do tamanho desse negócio, né? Quando a Viviane está falando isso, a educação, ela vira um produto e é tratada como negócio por essa lógica, é disso que a gente está falando. A Apple, por exemplo, ela teve no topo das empresas, no primeiro lugar da lista das empresas mais lucrativas do mundo, de 2016 até 2018. Ela só foi sair agora no ano passado, foi para o segundo lugar e passou uma empresa da produção de petróleo, só para a gente ter ideia do tamanho, assim, do montante, de quanto dinheiro isso mobiliza. E uma coisa que é importante para a gente já fazer o gancho com a educação é justamente entender que existe a construção desse mercado dos dados, e isso é muito importante, que vocês, né, dois já citaram, mas existe também a constituição desse mercado de educação à distância, que são um filão que essas grandes empresas estão se preparando para abocanhar. Então, assim, no campo da educação, né, eu sou também professora, hoje atuo na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, e no campo da educação e das políticas públicas de educação, a gente tem acompanhado o quanto sucessivamente existem tentativas de implementação de educação à distância num molde mercadológico, né? Aqui acho que não vale a pena entrar propriamente no debate sobre educação à distância como projeto, ou, né, em cada método específico, como ela pode ser aplicada, mas existe uma tentativa de fazer práticas de educação à distância numa lógica mercadológica. E isso, a gente tem visto agora que o contexto da pandemia, ele abriu portas para isso, mas para nós no campo da educação, e aqui pedindo licença para falar rapidamente como professora e não como jornalista, mas para nós no campo da educação, fica bastante evidente que tem um conjunto de políticas que estão sendo implementadas. Gente, live é assim, o interfone está tocando. Deixa eu só tirar do gancho para não ficar o barulho atrapalhando, e aí eu já volto. Tá bom. Vivi vai seguir? Acho que deu uma... Bom, vou seguir, só para falar um pouquinho desse campo da educação, na verdade, vou aproveitar o gancho da Leila e queria falar um pouquinho sobre vocês, o que o Escola Sem Partido tem a ver com isso. Não é à toa que dentro desse contexto da desinformação, dentro desse contexto de uma indústria que mostra que a gente tem que ficar desinformado, ter a informação a partir de uma bolha, que esses espaços escolares sejam cerceados. Não é à toa que o papel do professor no ambiente escolar não possa mais ser discutido notícias, não pode ser discutido mais o contexto político, histórico, enfim. Porque isso nos ajuda também a continuar na bolha. Porque como alguém que recebe informação a partir das suas redes sociais, dentro daquele grupinho, vai chegar na escola e vai ouvir uma outra coisa de um professor? Vai poder ter acesso a uma outra chamada de um outro texto diferente daquilo que ele tem acesso. Vai poder ver outros jornais, senão aqueles sites que ele está acostumado a receber pelas redes sociais. Então, é para a gente ver que também a discussão da Escola Sem Partido faz parte de uma estrutura da discussão da informação, da curadoria do conteúdo, do acesso ao debate. Eu acho que isso é importante a gente fazer a reflexão. Pode voltar aí, Leila. Não sei exatamente o que eu perdi, desculpa aí pela intercorrência, mas eu estava só falando, e aí só para concluir, mas o quanto essa lógica, né, do mercado da educação privada, ela também está pronta para ser abocanhada por essas grandíssimas empresas, que tem a ver, inclusive, com essa utilização das plataformas. E isso é um debate que eu acho que precisa ser feito tanto pelo campo da comunicação, quanto pelo campo do jornalismo, da educação nas escolas, o conjunto dos profissionais se dedicarem a essa discussão. Porque, de alguma maneira, foi naturalizada, assim, que no contexto da pandemia seria necessário, e aí já tem toda uma discussão sobre esse formato das aulas remotas, etc., que eu sei que o sindicato está fazendo, inclusive, mas que foi naturalizado que, em existindo as aulas, os profissionais teriam que aderir a essas plataformas. E isso tem a ver, inclusive, e era o que eu estava dizendo, assim, o quanto isso está claro, né, para os profissionais de educação, que as medidas que estão sendo adotadas agora na pandemia, elas estão buscando abrir um terreno para um projeto de educação que não se encerra na pandemia.
que se pretende instituir como mercado de educação à distância daqui para diante. Então, eu acho que essa questão da parceria com o Google, com a Microsoft, com a naturalização da utilização dessas plataformas, ela diz muito também sobre essa lógica de mercado que está sendo implementada e a gente precisa refletir sobre elas. Eu vi quando eu voltei aqui do Interfone que a Viviane estava falando sobre as limitações, né, para a gente fazer essa discussão que estão sendo impostas pela lógica de ascensão desse discurso conservador e do obscurantismo e das limitações à elaboração de pensamento crítico e reflexivo dentro das escolas e das universidades. Uma coisa que é importante, não sei se a Vivi chegou a citar esse dado, mas da pesquisa sobre tecnologia da informação e comunicação com os adolescentes, não? Então tá, vou falar rapidamente sobre isso que eu acho que é importante. Essa pesquisa ela foi, inclusive, publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, e ela apontou que existem mais de 24 milhões de crianças e adolescentes que estão em escolas, que são usuários da internet no Brasil hoje. E desses, mais de 30%, na faixa etária entre 11 e 17 anos, eles apontaram que eles não se sentem aptos e não têm ferramentas para identificar se uma informação é falsa ou verdadeira, para ler uma informação criticamente. Então, assim, essa pesquisa ela demonstra um pouco dessa necessidade de uma educação midiática que seja feita por uma perspectiva nessa lógica que a gente discutiu, né, de um jornalismo voltado para o interesse público, para a promoção de direitos, para a garantia dos interesses da maioria da população e não para essa lógica de mercado que é colocada pelas grandes corporações. A gente entende, né, que uma saída para isso é justamente compreender que a alfabetização midiática ela é uma necessidade pedagógica e a gente deve compreender como tal. Então, assim, os esforços, né, no sentido de desenvolver uma capacidade de leitura crítica dos meios de comunicação, reconhecer quem são os produtores de notícia, quem são os difusores de conteúdo no ambiente digital ou fora do ambiente digital, desenvolver também entre os estudantes, né, nas escolas, nas universidades, essa capacidade de produzirem comunicação, de não sejam só receptores, mas de produzir comunicação independente nos seus movimentos em que estejam inseridos, nos seus espaços culturais, ou seja, de serem também produtores de comunicação. Isso é muito importante para enfrentar essa lógica. E é por isso que a gente na ETE trabalha com essa perspectiva de ter um braço educacional. A gente não consegue pensar o nosso trabalho de checagem, de produção de conteúdo, de combate à desinformação, dissociado dessa atividade pedagógica. A gente fez, inclusive, uma experiência muito legal no ano passado, que foi de fazer oficinas em escolas e universidades públicas, no Rio de Janeiro e aqui no Rio Grande do Norte também, que mostrou um pouco desse espaço e dessa demanda dos profissionais de educação. Sou eu com o interfone e a Carol também com o cachorro, que eu estou ouvindo um latido. É o minha. Beleza, vamos que vamos. Mas é isso, assim, um pouco desse... O quanto a gente tem essa necessidade de desenvolver o conteúdo da educação midiática. E a gente percebeu nessa experiência das oficinas, que eu estou relatando, o quanto existe uma demanda e, ao mesmo tempo, uma certa insegurança dos profissionais de educação, sobretudo os professores que estão ali na ponta, na sala de aula, sobre como abordar esses temas. Isso muitos professores relataram para a gente, eu acho que é um debate importante da gente trazer aqui nesse momento, que era o seguinte, olha, a gente quer discutir isso, a gente quer fazer educação midiática, a gente quer discutir desinformação em sala de aula, a gente pensa em alternativas, mas hoje a gente vive sob uma pressão muito grande, que eu acho que era um pouco isso que a Viviane estava falando antes, sobre essas tentativas de cerceamento da produção de conhecimento na universidade, na escola, nos ambientes pedagógicos, na educação pública de uma maneira geral. E a gente vem colocando, eu acho que isso é um debate que a gente precisa fazer, o quanto esse direito de desenvolvimento de uma educação midiática, de uma alfabetização midiática, ele está amparado pela própria Constituição Federal. E a gente precisa reivindicar as garantias que a gente tem, que a gente sabe que são poucas, né? Garantias democráticas na estrutura ainda são muito limitadas nessa estrutura do Estado brasileiro. Mas a gente tem algumas garantias democráticas e é preciso que a gente reivindique elas. Então, assim, o próprio artigo 205 da Constituição, ele coloca, né, faz toda a relação, a referência ao direito à educação como dever do Estado, dever da família, como isso deve ser garantido à criança e ao adolescente, e chama atenção também
para essa necessidade de garantia da liberdade de crítica e da liberdade de cátedra na escola e na universidade. E isso é fundamental. Entender também, amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o quanto a criança deve ter direito à educação por uma perspectiva de desenvolvimento da cidadania, e o artigo 206 da Constituição, que fala claramente, né, da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, hoje a gente vê uma ofensiva que ela é claramente contra essas garantias constitucionais que a gente tem, e a gente tem falado muito sobre isso. Assim, é importante também que as mobilizações das nossas categorias, seja na comunicação, seja na educação, levem em conta essa necessidade e esse amparo para que a gente possa enfrentar e conseguir desenvolver esses conteúdos também de maneira pedagógica no ambiente escolar ou nas universidades. Acho que era isso. Aí. Bom, caminhando já para o nosso final, para a gente abrir aí para mais perguntas, a gente só queria deixar aqui algumas dicas de como identificar um conteúdo falso. Quando você receber, a gente vai estar sempre exposto a isso. Agora, principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente nunca sabe. Tem um áudio que circulou que eu achei ótimo, porque simboliza tanto o que é desinformação aqui. Não sei se vocês receberam, que era uma senhora falando: eu não sei se eu coloco máscara, não sei se eu tiro máscara, não sei se eu coloco álcool, não sei se eu coloco isso aqui na chuva, tiro isso aqui na chuva. Porque é exatamente isso. A gente usa um conceito que é a infodemia. A gente está tendo acesso a tanta informação que a gente está sequer sabendo filtrar, em quem confiar, como é que a gente pode consumir essas informações. Eu tomei o meu suquinho de limão. Pois é, vai que, né? Puro, com dentinho de alho, que recebi também no WhatsApp. Eu segui por essa linha. Eu segui por essa. Mal não faz, né? Vamos tentando. Mas aí primeiro a gente trazer assim, né? O que faz, quais são os elementos que fazem a gente acreditar numa informação? Tem um elemento intimidade, que o Diego falou muito bem, que é quem está compartilhando aquela informação com a gente, e aí a partir daquela pessoa, né? Os professores são elementos-chave, assim, de informação. Professores, médicos. Se um professor está falando, como alguém vai desconfiar? Se um pastor, um líder religioso está falando, como alguém vai desconfiar? Se um político, né, que tem ali seu lugar de voz, foi eleito, está falando, quem vai desconfiar? Então, tem personagens muito importantes que causam esse processo da credibilidade da informação e da intimidade com quem está recebendo esse conteúdo. Então, isso é muito importante a gente refletir sobre quem está te mandando aquela informação, se não é só porque aquela pessoa está te mandando aquela informação, você já está confiando. Não necessariamente aquela informação é verídica, mas porque ela mandou, já está fazendo você acreditar. A outra coisa é a identificação. E essa identificação é muito subjetiva. Às vezes, por conta da sua crença religiosa, a sua crença política, a sua moral, já faz você acreditar. Aí o Diego falou bem, tomei o suco de limão. É uma crença aí, vai que limão não faz mal. Vou logo tomar o meu limão, porque isso tudo bem, mas a gente teve, por exemplo, o caso lá nos Emirados Árabes de pessoas que tomaram álcool 70%, porque receberam no WhatsApp que já que você passa álcool 70% na mão é bom, tomar você protege o seu corpo inteiro. E morreram intoxicados com álcool 70%. Então a gente tem que saber também quem é e como aquilo dialoga com você, se aquilo faz parte da sua crença ou não, se aquilo mistura com a sua crença religiosa ou não, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo um cenário de anticientificista, né? As pessoas não estão mais acreditando na ciência. A gente fala sobre uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa da própria Fiocruz, e as pessoas falam, mas será mesmo? Eu recebi ali no WhatsApp uma coisa que está dizendo que isso aí não é verdade, não. E aí a gente tem que ver o que tipo de informação a gente precisa filtrar. E, por último, a questão do anonimato. É muito importante que a gente veja de onde vem a origem daquela informação. Isso, assim, se a gente puder pesquisar um site que a gente clica, se a gente puder abrir aquela matéria e ver se tem um autor, quando alguém te manda alguma coisa, fala assim, vem cá, você recebeu de quem? Quem te mandou? Para a gente tentar minimamente rastrear aquela informação, isso também faz com que a gente veja que aquela informação não necessariamente é verdade. É claro que existem alguns casos muito difíceis de você checar. A gente recebeu, por exemplo, um caso que era uma pessoa vestida de profissional da saúde num ambiente hospitalar, falando que tinha leito vazio naquele hospital. Indícios para aquilo ser verdade, todos os indícios.
A gente teve que ligar para o hospital, pedir a listagem oficial de leitos ocupados, leitos não ocupados, para poder comprovar a informação. Na verdade, era uma profissional que não era daquele hospital, mas tinha roupa, que gravou e falou que estava no hospital X e ela nunca esteve lá. O nome que ela se apresenta no vídeo sequer fazia parte do quadro de funcionários daquele hospital. É claro que a gente, como profissional de checagem, tem esse tempo e é o nosso trabalho checar, mas se você recebe um vídeo como esse, você vai acreditar. Então é importante sempre fazer esse rastreamento de onde vem, como vem, se aquela informação ela beneficia algum grupo político, algum grupo específico, porque às vezes falar que um hospital não tem leito, você fala, ah, poxa vida, estão aí querendo causar um medo pra gente pode ir na rua, os hospitais não têm leito, mas isso está fazendo jus à realidade? O seu hospital do lado da sua casa, ou que a sua prima, sua tia, alguém trabalha, está com leito vazio? Eu acho que fazer esses cruzamentos de informação faz com que você consiga desconfiar ou não daquela informação. A outra coisa que a gente até falou aqui é não confiar só na manchete. E isso é um problema também sério, porque a gente sabe que as pessoas estão no caça-clique, né? Falei daquele caso dos meninos da Macedônia e dos meninos de Poços de Caldas que ganham dinheiro com manchete. Eles colocam uma manchete, sei lá, vamos dizer, o presidente morreu. Aí, na verdade, você clica e fala, na verdade, o presidente caiu, passou mal, mas já tá, não sei o quê. Na verdade, aquela chamada não tem nada a ver com o conteúdo que tá lá dentro, porque isso traz dinheiro. Mas tem um porém. Muitas das pessoas têm plano de celular de cartão. E o plano do celular do cartão, quando acaba o crédito, que acontece sempre aí na gente aí lá pro dia 20 do mês, só dá acesso pra gente nas redes sociais. Então, quando você vai clicar no negócio, ele não abre mais, porque não dá mais acesso para você clicar no site. Você só consegue ver a chamada dele no seu Facebook, no seu Twitter, você não consegue clicar. E aí você só fica com a chamada para você. Isso se chama política do zero rating, que é uma das bandeiras que o pessoal da comunicação também tem levantado para que as companhias telefônicas consigam flexibilizar o acesso ao conteúdo. Porque como é que eu vou ter acesso, se eu quiser checar, eu, usuária, sem ser eu, Viviane, eu, usuária, se eu quiser checar uma informação, eu não tenho acesso, só tendo crédito, só colocando crédito, e eu vou ter acesso à informação falsa, mas não vou ter acesso se eu quiser buscar aquilo mais profundamente. Então, isso é um problema também, e a gente acredita que o combate à desinformação tem que ser um combate coletivo, de muitas partes, na área da educação, na área, inclusive, empresarial, porque são essas empresas que lucram com isso, elas têm que ter a noção do papel social que elas têm e como elas estão provocando essa desinformação. Porque hoje em dia tem muita empresa que fala, que está assim, que apoia. Agora, então, com esses Sleep Gents, né? Muita empresa, não, nem sabia que estava divulgando isso, me desculpa, faz nota bonitinha, não sei o quê, mas no fundo, se beneficia também dessa indústria do caça-cliques. Bom, a outra é verificar, né, se o veículo é confiável ou não é a folha da revelação, Brasil que não mostra, enfim, ver a origem do site onde a gente tá vendo a notícia, o autor da notícia, aquela notícia é assinada, se aquele jornalista é feito por um jornalista, se é feito por um pesquisador de verdade, aquele caso que eu falei do profissional da saúde, né, é difícil checar, ver se aquilo é verdade mesmo. E perceber se tem erro de digitação, concordância, gramática, porque isso também é proposital, para mostrar que é uma linguagem muito informal, que foi aquele teu parceiro que te mandou, para causar esse grau de intimidade. Fora isso, tem muitos, inclusive diploma que a gente viu aí, diploma de Harvard, que as pessoas forjaram, tem muita matéria também que fala, né? Segundo estudos de Harvard, segundo estudos de uma universidade inglesa, pensar, né, que universidade é essa, qual é o nome desse estudo, cadê o link desse estudo? Quando você coloca uma matéria que realmente quer trazer uma informação mais completa, vai ter o nome do estudo, vai ter o link do estudo. Hoje, nessa questão da pandemia, a gente vê muito isso, né? Um pesquisador francês disse que não é para fazer isolamento social, mas toda uma comunidade científica de todos os outros países dizem que é para fazer isolamento social. Enfim, para saber, de fato, se um estudo só é para se confiar diante de toda uma comunidade científica. Como é que é feito esse estudo, né? Às vezes precisa ser validado por outros cientistas, enfim. Sempre está desconfiando daquele conteúdo. Infelizmente, é assim que a gente pode ter, né, assim, algumas dicas para a gente poder ficar um pouco mais desconfiado daquilo que a gente está consumindo. Acho que, no geral, é isso.
só fazer uma observação bem rápida, prometo. Mas em relação a essa questão do zero rating, né, que a Vivi falou, que acho que é muito importante para a gente ter assim, uma ideia. Tem alguns estudos que eles mostram que, especialmente nos países da periferia do sistema capitalista, é muito comum que as pessoas só tenham acesso à internet através dos dispositivos móveis. E que, por conta dessas políticas do acesso limitado à internet, muitas das pessoas sequer têm experiência de navegação no que a gente chama da web, ou seja, na rede de computadores propriamente, na internet. Elas acessam a internet única e exclusivamente a partir desses aplicativos. A partir desses aplicativos. Ou seja, para muitas pessoas, um dos estudos mostra isso, assim, que para mais de 70% da população da Índia, a internet é sinônimo de Facebook. O conteúdo, o contato, os vínculos que a população tem com a produção de informação online não é na internet, não é visitando sites, não é navegando livremente, mas é através do Facebook dessas grandes corporações. Então, isso, inclusive, acaba limitando, mais uma vez, esse acesso. E para fechar, assim, o que eu queria dizer é que eu acho que de toda essa conversa, né, a gente sabe que é muita coisa, já é a segunda vez que a gente faz live e fala, vamos tentar resumir, vamos tentar enxugar, mas a gente começa a falar e vai se empolgando, e é muita coisa, e é um processo muito complexo. Mas talvez, assim, o central das lições, Vivi, se você conseguir só um pouquinho mutar seu microfone, eu acho que ajuda um pouquinho. Valeu. Mas, assim, quando a gente olha para essas contradições todas, eu acho que talvez o mais importante seja a gente perceber que a gente está lidando com uma indústria que está associada a um mercado de comunicação que hoje ele é central no desenvolvimento dessa forma através da qual as pessoas nas nossas sociedades desenvolvem as suas leituras de mundo, as suas visões de mundo. Hoje a gente vive numa sociedade, como a gente estava dizendo, que é mediada pela comunicação o tempo inteiro. E a gente vive numa comunicação que tem a desinformação como produto, lidando com lógicas de mercado muito profundas que estão afetando diretamente a maneira de elaboração das visões de mundo, da consciência, da maneira como a gente olha para o outro, como a gente olha para os nossos direitos, como a gente olha para a vida. Então, assim, a tarefa de enfrentar isso, ela é uma tarefa de disputa mesmo, de disputa dessas visões de mundo. E a gente acha que, assim, o jornalismo é fundamental nesse processo, o jornalismo independente, comprometido com o interesse público, e também a educação. A gente tem um papel a cumprir nesse processo de disputa mesmo da maneira que as pessoas estão elaborando as suas visões de mundo. E isso a gente não vai conseguir fazer se a gente ignorar que a amplitude desse problema e o como ele está associado a estruturas muito profundas de poder, de mercado, e que a gente precisa, portanto, entender o tamanho do inimigo, não para se assustar, mas para conseguir se contrapor a ele. Eu acho que talvez isso seja o mais importante assim, dessa conversa toda, para tentar tirar alguma síntese, para a gente não ficar também paralisado, né? Porque quando a gente fala de tanta coisa, tanto problema, parece que às vezes dá um choque, pode acabar sendo meio paralisante, mas a ideia é a gente conseguir enfrentar mesmo essa lógica. Eu acho que é importante também falar que a gente não está isolado, né? Não é só o caso do Brasil que a gente está vivendo a desinformação, embora a gente esteja vivendo um momento de desinformação muito grande, porque a gente tem no poder público alguém que incentiva isso, mas esse é um fenômeno mundial, essa indústria da desinformação, como a gente citou ali, são as grandes companhias que dominam o mercado mundial. Então isso tem sido pensado também mundialmente, né? A gente não está sozinho nessa, pelo menos isso. Gente, vou agradecer, mas a gente não vai encerrar agora de cara não, porque no debate, além da pergunta da Joselma, que teve relação direta, né, com Microsoft, Google, que é uma realidade nossa aqui na educação, que os profissionais estão passando, outras perguntas apareceram também. Eu acho que do ponto de vista do debate de fake news, informação e educação, a gente foi bastante contemplado. A gente falou sobre a escola sem partido, né, sobre como essa indústria fomenta, estimula cada vez mais os debates sobre a perseguição aos professores, aos profissionais de educação, né, a questão dos dados e a educação midiática. E aí um elemento que a gente pode agora, nessa reta final, falar é um pouco dessa relação das fake news com a conjuntura atual, né, porque, inclusive, ontem foi o dia que um dos maiores propagadores de fake news, graças ao bom senhor, foi exonerado do seu cargo, que era o ministro da Educação,
o Abraham Weintraub, que está no inquérito das fake news no STF. Então, é um cara que está diretamente ligado a nossa dia a dia, na nossa relação profissional, e estava envolvido nesse furdunço, nesse salseiro brabo, que é o gabinete do ódio, o estímulo a política, né, que não é aquela grande política, são aquelas mentiras que vão, enfim, minando o dia a dia, né? E aí um pouco das perguntas que apareceram nos comentários tem a ver com essa relação, né? Conjuntura, fake news e esse cenário muito complicado, muito complexo que a gente está passando. De repente, para a gente poder já se encaminhar para o final, a gente pode dar uma entradinha nesse debate, né? Sobre o que vocês acham sobre a investigação, a importância ou a não importância, se cabe, se não cabe, essas peças que estão envolvidas, a prisão desses ativistas de extrema direita, né, que propagam e vivem também desse lance, né, de criar uma folha política da cidade, .org, a pessoa clica achando que é a Folha de São Paulo e acaba entrando numa... E, inclusive, o layout é bem parecido, né, a forma de construção é muito parecida. E aí, a Folha de São Paulo tem o paywall, você não entra no site, você não consegue acessar a informação porque você não paga, e a pessoa corre para a Folha de não sei onde que tem aquela informação toda destrinchada, né? Toda modificada, digamos assim. Né? E esses caras estão todos envolvidos com isso. Esse Alan, não sei aonde, Sara de não sei o quê, esses caras tudo que estão aí na mira do STF. Então, só fazer esse comentáriozinho para a gente poder, de repente, encaminhar. Bom, eu acho que toda investigação é importante que tenha, porque senão a gente vira uma terra sem lei, assim, né? Um campo minado. Agora, o que a gente precisa ter muito cuidado é com aquilo que a gente falou do que pode se transformar, inclusive, o PL que está em tramitação no Senado. De não culpabilizar a peça mais fraca desse jogo. Né? Porque a gente vê que essa CPI ela tá lidando com atores muito sérios, com pessoas de fora, com gente muito organizada, que tem muito dinheiro e tem muita coisa por trás, mas a gente tem que tomar cuidado para que, na verdade, quem seja indiciado seja um grupo ou aquela pessoa afim lá que usou a hashtag, que fala que não é robô e não sei o quê. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, porque, na verdade, infelizmente, na justiça brasileira, a gente vê que as pessoas que realmente são as grandes envolvidas, pouco são penalizadas, né? Que acaba sobrando, quem é preso é o pobre, o favelado, enfim, é sempre a pessoa da ponta. Então, eu acho que é esse o cuidado que a gente precisa ter. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se apropriar dessa CPI, porque ela está sendo disputada, inclusive, quais são os rumos que ela tem, quem faz parte da relatoria, quem está sendo chamado para ser ouvido. Enfim, eu acho que é um tipo de cobrança e de atenção que a sociedade precisa dar conta, que é super importante. E eu acho que é isso, né? A preocupação de que ela vai se desenrolar, porque as CPIs costumam, infelizmente, trazer como produto final a punição sempre para o lado mais fraco. A gente precisa acompanhar isso aí para poder tentar evitar que só o usuário da internet, a pessoa que compartilhou uma fake news, não seja o único, né? Não seja a pessoa penalizada por ela. Eu acho que, junto a isso, né, Diego tinha pedido para a gente falar um pouco também sobre a relação disso com a cultura. Eu acho que tem um elemento que é muito, muito importante, que é o seguinte: a gente tem visto no Brasil hoje, e aí, assim, a gente aqui não se trata de entrar no debate específico das diferentes posições e dos diferentes campos políticos dentro do panorama e do cenário brasileiro, pelo menos não nesse momento. Mas, assim, é necessário, e do nosso ponto de vista, isso é uma responsabilidade do jornalismo, que olha para a sociedade e tem compromisso com o interesse público, acima de tudo, que a gente identifique que existe hoje uma ascensão, um fortalecimento e uma difusão de grupos que são de uma extrema-direita de característica proto-fascista que utiliza a mentira como método de atuação e que tem capital, que tem financiamento para atuar. Isso, muitas vezes, assim, isso é um debate espinhoso no jornalismo, né? Se você está se posicionando, a questão da parcialidade, a ideia da objetividade jornalística, tem um debate grande sobre isso.
Mas, concretamente, o que eu acho que é importante a gente identificar é justamente isso. O que a gente está lidando no Brasil hoje, aí não cabe interpretação, são fatos concretos dessa categoria de uma extrema-direita protofascista que atua com a mentira e com as fake news, os boatos, a desinformação, não como um acessório, não como algo que acontece eventualmente, mas como método para intervir nessa conjuntura política. Por isso que a gente precisa olhar com muita profundidade para esse problema, entender a extensão dele e pensar justamente nisso que a Viviane estava falando. Quais saídas a gente pode buscar construir que não nos coloquem de uma maneira subserviente, com essa lógica de penalizar a ponta mais frágil, mais vulnerável, que é o usuário, e, ao mesmo tempo, e esse é o outro elemento que eu queria destacar para a gente fechar, que também não coloquem toda a responsabilidade de identificar e legislar o que é verdade ou não nessas plataformas, que são grandes monopólios. Isso é um outro debate que está aberto também pelo próprio PL, que tem uma movimentação no campo da comunicação discutindo, o próprio coletivo Intervoz sinaliza hoje isso também, que, ao mesmo tempo que você não pode responsabilizar o usuário lá na ponta, você tem que tomar um cuidado muito grande para não deixar exclusivamente na mão do Facebook o poder absoluto de dizer isso é verdade, isso é mentira, isso circula na rede, isso não circula. Porque, como a Viviane mesmo disse, a gente tem vários exemplos das limitações, inclusive, dos caminhos que a gente pode acessar no próprio Facebook. Não sei quem aqui já teve essa experiência, mas se você faz uma denúncia para o Facebook em relação a discurso de ódio, por exemplo, violência misógina, violência machista na rede, você, o usuário que denunciou, não tem acesso ao andamento daquela denúncia, como ela está sendo investigada, se aquilo vai ou não ser retirado, e por que aquilo vai ser retirado, e muitas vezes acontece o contrário, né? Tem vários e vários relatos, por exemplo, de mulheres que são ativistas pela amamentação, que postam fotos amamentando seus filhos e são banidas por violar termos de responsabilidade. Então, assim, não é possível que a gente deixe também simplesmente na mão dessas plataformas, que são esses grandes gigantes na comunicação, o direito de decidir o que é verdade, o que é mentira, o que circula e o que não circula. E isso precisa ser uma preocupação também desse debate nesse momento. Gente, sem palavras para agradecer, Leila e Viviane, da ETE Checagem. Acho que foi muito didático, muito conciso, assim, foi direto ao ponto. Eu coloquei, inclusive, está aparecendo aí, ó, o Facebook da agência, né, da ETE. Pessoal que estiver vendo, entra aí, dá uma curtida lá, né, para impulsionar o trabalho delas, né? É mais uma agência de checagem. Quanto menos fake news a gente tiver, né, quanto mais filtrada, mais precisa a informação for, acho que melhor para a gente, para a sociedade, enfim, a gente consegue derrubar um pouco desses processos. Queria agradecer muito a disponibilidade, a presença das duas em nome do sindicato. Acho que vai ficar esse espaço aqui depois para a gente ver e rever, servir como formação, inclusive, né, para a direção do sindicato, para a categoria. Acho que foi um debate bem completo, né, sem ressalvas, assim. Muito obrigado mesmo. E aí lembrar que segunda-feira aí a gente vai ter uma live com o Luiz Carlos Máximo e Manu da Cuíca, que foram os compositores da Mangueira de 2020, que desfilou esse ano, né? E a Manu, enfim, o Luiz já ganhou outros sambas, a Manu já ganhou também na própria Mangueira, enfim, vai ser um debate muito bom. Legal, vocês aí quiserem. Gente, queria super agradecer o espaço, a gente falou já no início, eu ratifico aqui para a gente, comunicação e educação caminham juntas, acho que não dá para descolar esse debate da desinformação se a gente não falar no âmbito escolar. Queria deixar aqui também a nossa disponibilidade para, se alguma diretora de escola quiser chamar a gente para fazer esse debate com a turma de jovens, com a turma de professores, a gente se disponibiliza para poder fazer esse debate. Claro que pessoalmente é muito melhor, mas a gente se organiza para tentar fazer isso, para a gente, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente ouvir, é melhor também, porque às vezes a gente fica aqui, né, na pesquisa e na prática da desinformação, mas também é muito importante para a gente trazer esses elementos do cotidiano, de ver o que os jovens estão pensando em relação a isso. Então, fica aqui a nossa disponibilidade, para a gente é super importante esse debate atrelado à educação. Obrigada mesmo, sucesso ao CEP, parabéns aí por essa iniciativa. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa e acompanhem aí as checagens.
Obrigada por tudo. É isso, gente. Só reforçar para vocês seguirem as nossas redes sociais, fazer a blogueira, sigam essa checagem no Facebook, no Instagram. Para a gente é super importante assim, essa participação e a interação. E agradecer demais o Diego, ao CEP, pelo convite, pela oportunidade. Agradecer a todo mundo que está aí no debate, no chat, participando, que acompanhou a gente. Dizer que a gente está super disponível e disposta para fazer essa discussão e construir uma comunicação de qualidade para enfrentar a desinformação. Obrigada demais, parabéns ao CEP por todas as iniciativas e segunda-feira estou aí para ver Manu da Cuíca e Luiz Carlos Matos. Acho que vai encerrar aqui, tem uma frase, um comentário que a Laurita deixou, né? Se você tem dúvida, não repasse. Acho que é importante, né? Vamos evitar. E aí, para fechar, vou lembrar da campanha do CEP Solidário, que a gente está fazendo um financiamento coletivo para ajudar o pessoal que está, profissionais da educação que estão passando necessidades, aposentados, enfim, estão sem salário no meio dessa pandemia. O Dirley vai colocar para a gente aí o videozinho para encerrar com chave de ouro a nossa live. Muito obrigado, gente. CEP somos nós, nossa força, nossa voz. Infelizmente, mesmo diante de uma pandemia em que as pessoas precisam manter seus recursos para sobreviverem e se cuidarem, diversos governos cortam a fonte de sobrevivência de vários trabalhadores na educação. Vários profissionais terceirizados, contratados, foram demitidos. Vários destes profissionais e os aposentados estão meses sem receber. Somos parte de uma mesma categoria. Vamos lutar contra estes ataques e ser solidários com quem está precisando neste momento. Esta é mais uma campanha que se soma à solidariedade aos trabalhadores terceirizados e contratados demitidos e com contratos suspensos, bem como os muitos aposentados que amargam há muito tempo com seus salários atrasados. Doe a quantia que você puder, acessando o link